Vamos direto ao assunto. Bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. A gente vai entrar agora numa verdadeira história de detetive da medicina. Olha, o corpo humano é, sem dúvida, uma máquina incrivelmente inteligente, né? Mas e quando os nossos próprios mecanismos de defesa começam a mentir para os médicos? Pois é, vamos explorar juntos um dos maiores paradoxos da saúde global, onde a nossa biologia acaba escondendo problemas graves e criando o que a gente pode chamar de a maior ilusão do nosso corpo. Para começar a ancorar essa investigação, a gente precisa olhar para um fato que é, sinceramente, avassalador. 1,5 bilhão. É isso mesmo. Esse é o número de pessoas afetadas pela anemia no planeta inteiro, segundo dados clínicos da Organização Mundial da Saúde e de grandes centros médicos. A gente está falando de mais ou menos 1 em cada 3 pessoas no mundo. Então não é só uma estatística qualquer, sabe? É uma crise monumental de saúde que afeta desde o desenvolvimento cognitivo até a nossa produtividade global todos os santos dias. Isso nos leva à parte 1, o fardo global da anemia. Para a gente entender de verdade a gravidade macroscópica dessa doença, precisamos dar um zoom e ver o que acontece lá no nível celular. A anemia basicamente acontece quando o sangue não tem glóbulos vermelhos saudáveis o suficiente ou quando rola uma falta crítica de hemoglobina. A hemoglobina é tipo o entregador responsável por levar oxigênio para cada tecido e órgão do nosso corpo. Quando isso falha, é como se o nosso veículo de entrega ficasse completamente sem combustível. O organismo fica ali, sufocado, lutando desesperadamente para conseguir manter as funções mais básicas rodando. O que nos traz a parte 2, reconhecendo sintomas e causas. Mas afinal, como é que essa deficiência silenciosa aparece na nossa vida no dia a dia? O ponto-chave aqui é a diversidade absurda desses sintomas. Claro, a gente tem aqueles sinais clássicos, né? Fadiga severa, fraqueza, falta de ar, mas também existem umas manifestações neurológicas e comportamentais que são de cair o queixo. Por exemplo, o zumbido pulsátil, que é literalmente você ficar escutando o ritmo do próprio coração dentro do ouvido por causa de mudanças no fluxo sanguíneo. Ou então, algo ainda mais intrigante, uma condição chamada pica, que é um desejo incontrolável de comer coisas que, bom, não são comida, tipo gelo, barro, terra. O cérebro fica tão desesperado por minerais que tenta forçar a ingestão de qualquer coisa que possa ter os nutrientes que estão faltando. Muito louco, né? E isso ilustra muito bem o impacto devastador que a falta de ferro pode ter no mundo real, principalmente durante a infância. Tem uns dados clínicos bem impressionantes de uma pesquisa da Universidade de Uludag, lá em Bursa, que mostram que 1 em cada 3 crianças avaliadas teve atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem causados diretamente por essa deficiência de ferro. Ou seja, o ferro não serve só para dar energia física, ele é literalmente o tijolo e cimento na construção da capacidade cognitiva de uma criança. E aqui chegamos na parte 3, a ilusão diagnóstica. Agora vem a grande reviravolta da nossa investigação médica. Diagnosticar isso deveria ser super simples, só que a nossa própria biologia trabalha ativamente para esconder essa deficiência. Para entender como o corpo engana a gente, precisamos falar sobre as proteínas de fase aguda, as famosas PEFAs. O nosso sistema imunológico é tipo uma rede de alarmes ultrassensível. Quando ele detecta uma infecção, um trauma ou uma doença crônica, o fígado liga a sirene e começa a injetar essas proteínas na corrente sanguínea. É uma resposta de emergência pura que muda toda a química do sangue para preparar o corpo para a guerra. E aí surge uma pergunta importantíssima. O que acontece quando esse alarme disparado por uma infecção acaba abafando e escondendo uma deficiência de ferro que já estava lá? O perigo dessa ilusão diagnóstica é gigante. Os mecanismos de defesa que deveriam proteger o organismo acabam mascarando a anemia. E aí, os pacientes ficam sem aquele tratamento que precisavam urgentemente. Para ficar mais fácil, vamos pensar num armazém. Imagina a molécula de ferritina como o grande galpão de estoque de ferro do corpo. Geralmente, os médicos medem essa ferritina para saber quanto ferro a gente tem guardado lá. O grande problema é que a própria ferritina também é uma dessas proteínas de fase aguda. Então, quando o alarme das citocinas toca, a produção de ferritina explode. Ela pode aumentar em até 3.000%. O resultado? Aquele relatório de estoque do armazém vai mostrar números altíssimos, mas é tudo uma inflação artificial. O médico olha para o exame de sangue, vê que as reservas estão aparentemente ótimas, quando, na verdade, o paciente está perigosamente deficiente de ferro. Parte 4. Resolvendo o mistério da ferritina. É por conta dessa pegadinha que a ciência teve que arrumar um atalho para contornar esse engano biológico. Existe uma diferença brutal entre o metabolismo normal de ferro e o que a gente chama de hipoferremia inflamatória. Funciona assim. Numa infecção, o corpo sabe que a bactéria invasora precisa de ferro para se multiplicar. E qual é a tática de defesa dele?
O sistema imunológico tranca todo o ferro disponível dentro de uma célula chamadas macrófagos. É uma estratégia de guerra até que brilhante para matar o invasor de fome. Mas tem um efeito colateral trágico. Essa mesma tática acaba matando de fome os glóbulos vermelhos do próprio paciente, negando a eles o ferro que precisam para criar hemoglobina. É um baita de um fogo amigo. Quando a gente analisa de forma bem lógica os critérios de diagnóstico da Organização Mundial da Saúde, fica claro que as métricas tradicionais falham feio aqui. Numa anemia clássica por falta de ferro, tudo cai, hemoglobina, ferro sérico e a ferritina também. Mas repara só na anemia de doença crônica. A ferritina lá aparece como normal ou aumentada. Se a pessoa tiver uma inflamação crônica e uma falta real de ferro ao mesmo tempo, a ferritina alta vai mascarar totalmente o problema. O exame de sangue padrão vira literalmente uma miragem. Ainda bem que a solução para esse mistério está num marcador biológico que é incrivelmente engenhoso, os receptores solúveis da transferrina, ou STFR. Pensa neles assim. Quando as células que produzem o sangue percebem que está faltando ferro, elas começam a levantar um monte de bandeirinhas, pedindo socorro e nutrientes. E o detalhe mágico é que essas bandeirinhas não dão a mínima para o alarme do sistema imunológico. Elas não aumentam com a inflamação. Então, ao medir o STFR, a medicina consegue simplesmente ignorar todo aquele ruído do alarme e medir com precisão milimétrica a verdadeira deficiência celular. Pronto, a ilusão da ferritina alta foi derrubada de vez. E agora, a parte 5, estratégias de prevenção e gerenciamento. Bom, mistério resolvido no laboratório, agora a gente precisa agir na prática. Uma abordagem médica estruturada para anemia precisa seguir um método. O passo 1 é a base de tudo. Não adianta nada socar ferro no paciente se o corpo continuar trancando esse ferro por causa de uma inflamação. A gente tem que tratar as causas raízes primeiro. O passo 2 entra no reabastecimento seguro, através de uma suplementação oral super calculada. E o passo 3, que é para os casos de emergência grave ou anomalias genéticas, envolve coisas mais pesadas, tipo transfusões de hemácias ou até intervenções na medula óssea. Mas, saindo um pouco dos hospitais, as nossas escolhas do dia a dia têm um peso gigantesco nessa equação. A nutrição preventiva é vital. Sabe aquele ferro dos vegetais e das leguminosas? O nosso intestino não absorve ele tão fácil assim. Só que a química dos alimentos dá uma ajudinha maravilhosa. Quando a gente combina essas fontes de ferro com vitamina C, tipo espremer um limão no prato de comida ou beber um copo de suco de laranja puro junto da refeição, o ambiente do nosso estômago muda completamente. E isso facilita e muito a absorção do mineral. É literalmente uma otimização bioquímica acontecendo direto no seu prato. Só que, claro, essa mesma bioquímica também tem suas armadilhas, né? Tem coisas super comuns na nossa rotina que são verdadeiros bloqueadores. Chá preto, café, refrigerantes com fosfatos e muito leite podem simplesmente bloquear fisicamente a absorção de ferro lá no intestino. Por isso, a regra de ouro para quem precisa repor os estoques de ferro é muito clara. Se for tomar um suplemento ou comer uma refeição rica em ferro, dê um intervalo de pelo menos 1 hora antes de beber essas coisas inibidoras. A cura não depende só do que a gente ingere, mas de quando a gente ingere. O grande aprendizado de toda essa nossa explicação de hoje é perceber o quanto a fisiologia do nosso corpo é sofisticada e, às vezes, até meio contraditória. Pense bem, se os nossos próprios mecanismos de defesa conseguem empregar uma peça tão grande nos exames convencionais, escondendo o sofrimento crônico de bilhões de células, fica impossível não se perguntar o que mais está rolando lá dentro. O mistério do ferro mostra que, na biologia, a gente nunca pode ficar só na superfície. Que outros segredos e ilusões o nosso corpo está escondendo da gente? É exatamente essa busca constante por respostas que vai continuar sendo combustível para as próximas grandes descobertas médicas. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima!